Aqui vamos aplicar o princípio da inclusão e exclusão linear em casos mais concretos, tá? De subespaços de R4. Tem essencialmente dois tipos de subespaços de Rn que a gente viu. São soluções de sistemas lineares homogêneos e subespaços gerados por certos vetores. E eles são meio diferentes de se trabalhar, né? Então, o que acontece se a gente tem os dois tipos, um subespaço gerado por certos vetores e um espaço-solução de um sistema linear homogêneo? Como que a gente calcula, por exemplo, a dimensão da soma deles ou a dimensão da intersecção deles? Primeiro, a gente tem que calcular a dimensão de cada um deles separadamente, tá? Então, como que a gente faz isso? Olha, o U ele é gerado por dois vetores, e esses vetores são linearmente independentes, né? É óbvio que nenhum deles é um múltiplo do outro vetor. Então, esses vetores eles são Li, eles geram o espaço U por definição, portanto, eles formam uma base. A dimensão de U é igual a 2. Agora, a dimensão do espaço-solução realmente não tem muito como fugir aqui a princípio, tá? Atualmente a gente não tem como fugir, tem que resolver o sistema, achar a forma paramétrica da solução geral e encontrar uma base. Então, omitindo todas essas continhas, a forma paramétrica da solução geral do sistema é essa aí. E a gente já viu que esses vetores que aparecem multiplicando variáveis livres vão formar uma base. Então, eu tenho dois vetores, portanto, a dimensão do espaço vão formar uma base do espaço-solução do sistema, né? Tenho dois vetores, a dimensão desse espaço-solução é 2. Tá. Nada muito complicado até agora, mas e quais são a dimensão de U mais V e a dimensão de U intersecção V? A gente pode tentar encontrar geradores para soma, geradores para intersecção e tentar restringir para uma base, né? Mas a gente tem que fazer todo esse trabalho mesmo? A resposta é não. Se a gente souber um desses valores, a gente pode calcular o outro. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar calcular a dimensão de U mais V, da soma. Normalmente, bem, o único jeito que a gente sabe é, primeiro acha um subconjunto gerador e depois acha uma base ali dentro. E quando se calcula a dimensão de V, você vai ter um gerador, um conjunto de geradores para V. Então, conjunto de geradores para uma soma de subespaços é obtido simplesmente tomando a união de conjuntos de geradores para cada um dos espaços correspondentes. Ok? Faltou chaves aqui. Mas a soma de U com V, como a gente achou já os geradores para V, é simplesmente o subespaço gerado por esses quatro vetores aqui, os dois vetores que geram U e os dois vetores que geram V. Tá? Então vamos tentar achar uma base aí dentro. Aquele mesmo processo. Começa com um vetor, com o primeiro vetor, tenta adicionar o segundo, vê se é Li. Tá, a gente já verificou que esses dois vetores são Li, ou a gente já sabe disso, pelo menos é meio claro, né? Então adiciona o segundo vetor na nossa base, tenta adicionar o terceiro e vê se o conjunto então continua Li. O jeito que a gente faz isso, escalona a matriz que tem eles como colunas. Fazendo isso, a forma escalonada dessa matriz que tem esses vetores como colunas é essa matrizinha aqui, tem um pivô em cada coluna, portanto, esses três vetores são Li. Legal, vamos tentar adicionar o quarto. Faz a mesma coisa, adiciona, constrói a matrizinha que tem esses vetores como colunas, escalona. Opa, a quarta coluna não tem pivô, esses vetores não são Li, e a gente não adiciona o quarto. Simplesmente continua com os três anteriores. Acabou, não tem mais nada para a gente tentar adicionar na nossa base
desse espaço. Então, o que a gente terminou é realmente uma base para ele. Então, achamos uma base, a dimensão de U mais V é igual a 3, porque essa base tem 3 elementos. Agora, a formulinha para soma de subespaços, qual que é? Só vou repetir ela. A dimensão de U mais V é a dimensão de U mais a dimensão de V, menos a dimensão da intersecção. Mas olha só, a gente sabe quanto é isso aqui, a gente sabe quanto é isso aqui, a gente sabe quanto é isso aqui, é só resolver a equaçãozinha para calcular a dimensão da intersecção. Então, isolando e substituindo pelos valores que a gente já calculou, a dimensão de U intersecção V é 1. Mesmo que a gente não tenha encontrado um gerador, mesmo que a gente não tenha encontrado uma base, a gente pode calcular a dimensão desse subespaço. Tá, então o jeito é sempre, vamos calcular a dimensão da soma e depois a gente usa a formulinha para calcular a dimensão da intersecção. Não, pode fazer o contrário também. A gente pode calcular a dimensão da intersecção primeiro e depois calcular a dimensão da soma. Como que a gente faz isso? Olha só. Quem são os vetores da intersecção? Eles são combinações lineares dos geradores de U. Mas se além de estar em U, eles também estão em V, então eles têm que satisfazer ao sistema linear. Tá. Então, V é uma combinação linear dos geradores de U, ele vai ter essas fórmulas. Mas se ele também está em V, tem que satisfazer o sistema linear. Ou seja, substituindo essas variáveis aqui pelas entradas correspondentes do vetor V, o que a gente obtém? A primeira equação, 2 vezes a segunda entrada, mais 2 vezes a terceira entrada é igual a 0. Então, tome um pouco de cuidado com as suas variáveis aqui. 2 vezes a segunda entrada, mais 2 vezes a terceira entrada é igual a 0. Essa é a nossa primeira equação que tem que ser satisfeita por um vetor que está nos dois. Ele também tem, a segunda equação também tem que ser satisfeita para esse mesmo vetor. A primeira entrada, mais 2 vezes a segunda entrada, mais 3 vezes a terceira entrada, mais a quarta entrada, que está aqui, é igual a 0. E esse sistema a gente pode resolver. Tá? Reescrevendo ele, aqui tem um errinho de espaçamento, mas é menos 14x menos 14y igual a 0. É mais ou menos fácil de ver que a solução desse sistema aqui é x igual a menos y. Tá? O que isso significa? Que os vetores de U intersecção V são exatamente as combinações lineares dos dois vetores que geram U, mas tal que o coeficiente do primeiro vetor é o oposto do coeficiente do segundo vetor. Isso aqui é exatamente a condição que a gente obteve. O que também y igual a menos x é equivalente, né? Então, se y é igual a menos x, a gente pode ver que os vetores da intersecção são exatamente os vetores que têm a seguinte forma: x vezes esse vetor. São múltiplos desses vetores. Eles são exatamente os vetores da intersecção. De novo, faltou chaves. O intersecção V é gerado pelo conjunto unitário que tem só esse vetor. Obviamente, uma coleção com um único vetor não nulo é linearmente independente. Essa coleção que tem só esse vetor é uma base para esse espaço e, portanto, tem dimensão 1, exatamente como a gente tinha calculado antes, né? Só que lá a gente não tinha calculado uma base para esse espaço. E o que a gente pode fazer? Não precisaria calcular uma base para soma. Basta usar a formulinha dada pelo teorema de inclusão, pelo princípio da inclusão e exclusão, que é essa aqui. A gente sabe quanto é isso e acabou de calcular isso. A dimensão da soma é 3, exatamente como deveria ser, né?
Então aqui a gente tem dois jeitos de calcular a dimensão de intersecção e dimensão da soma ao mesmo tempo. Calcula somente um e usa essa formulinha. Ok? Então, obrigado por assistir e boa noite, bom dia, boa tarde, bom tempo para vocês.